Take 3, é isso? Aí que eu me engasguei, falei errado, foi tudo bom. Deixa eu tomar meu café. Tá. Vamos confundir as pessoas, isso aí, eu gosto. Oi, eu sou o Darlan. Oi, eu sou a Bárbara. Eu sou o Linhares. Hoje estamos aqui com o Lu, um amigo nosso. Oi. E o Linhares tá fazendo a Kátia cega. A Kátia surda, a Kátia Kátia muda. A Kátia sem sentido. Só não faço a Kátia Abreu. Qual é o nome desse canal? Então, este canal é Almoço de Domingo na Casa da Bruxa. E nós estamos no nosso segundo episódio. O tema principal de hoje é terraplanismo. Inclusive, eu tô comendo esse pão com manteiga aqui, que tem o formato da Terra. Da Terra. Inclusive, segundo a teoria, né? Não tem, não. Ela é redonda, só que ela é plana. E o pão Ela é redondo. chata. Ela é achatada, foi isso que eu quis dizer. Ah, tá. Ela é chata. Chata. Concordo contigo, eu acho que ela é bem chata. A existência é o fardo da alma. Mas antes da gente entrar realmente... Ela já começou a citar. A profetiza. Mas antes da gente entrar no tema, temos recado. O meu recado é que, para todas as questões que ficaram pendentes do episódio anterior, sobre a Casa da Bruxa, sobre os crushes heterotops do Linhares, a gente resolveu que a gente só vai revelar mediante presença física e aparições de vocês na nossa casa. Então, sintam-se bem-vindos a serem nossos convidados para próximos programas. Tudo bom? Agora ele tá arranjando uma forma de trazer as pessoas pra cá, né? By curiosity. Que está sendo irônico? Não, vem aqui, amigo. Eu venho. Caralho, tô aqui. Se me atacar, eu vou te atacar. Terra plana. Linhares. Da onde surgiu esse conceito? Eu só assisti um documentário, nada mais. E eu achei o assunto interessante, assim. Por quê? Porque no documentário da Netflix eles debatem, né, sobre o assunto e tal, e focam na vida das pessoas que defendem essa teoria. Mas é interessante o documentário porque eles também debatem uma questão de não excluir essas pessoas, porque elas também encontram dentro de um grupo uma aceitação. E aí também, para além do fato de acreditar ou não acreditar nisso, também tem um assunto que é debatido no documentário, que é essa necessidade nossa de aceitação coletiva. Nossa, é bem mais... Ou seja, o documentário não é focado na teoria da Terra plana, e sim nos terraplanistas. Não, porque de inverdades e inverdades, Deus tá aí pra provar que se pode levar uma mentira por anos a fio, né? Politeia. É isso, né? Tu tá se revelando ateia, Linhares. Eu não acredito em Deus. Eu sou agnóstica, mas eu... Tá, vamos começar pelo qual que é o argumento central? É baseado? O filme centra em alguns personagens que recentemente trouxeram essa teoria, sabe? E é muito recente, não vem de muito tempo, assim. E eu acho que eles ganharam uma certa popularidade e isso deu mais gás, assim, para as pessoas, sabe? Eu acho que também o filme trata de uma questão de que até que ponto vai o ser humano levantando suas ideias e o quanto essa aceitação do outro pode fazer com que tu se sinta mais firme em revelar as tuas ideias, mesmo que isso não faça nenhuma relação com a realidade. Por exemplo, nós vivemos em um momento em que defender o Bolsonaro era um absurdo, né? E aí os anos foram se passando e as coisas foram se tornando normais, até que chegou o ponto dele ser eleito presidente do Brasil, né? A gente dentro da universidade tinha um grupo bem pequeno que defendia o Bolsonaro, assim. E eram pessoas com atitudes bem extremistas, assim, até que essas atitudes foram se tornando parte de uma realidade. Isso não demorou muito. Então o filme faz essa cronologia, sabe? Eu me perdi. Eu entendi o parâmetro de comparação com a questão do Bolsonaro, mas qual foi o desenvolvimento das pessoas a levantarem uma teoria que já
sei lá, Eu acho que é uma teoria ultrapassada. Mas um dos pontos que eles levantam é que eles querem ser contra uma A Terra teoria. redonda. Uma teoria que é aceita de forma abrangente, assim. Então eles também divergem entre si, né? E eles se acusam de ser parte de um sistema de governo, cada um acusa um outro de fazer parte de uma polícia, sei lá, de ser da CIA, de ser da polícia do Senado americano. Eles ficam se acusando, assim. Mas também existe também uma disputa por um estrelismo ali dentro, sabe? Eles querem ser originais no que eles estão propondo, assim. Então, para além de discutir o assunto terra plana ou acreditar nesse assunto, também tem algumas coisas que o filme trata. Identidade, autoridade. 2 comentários. O primeiro é que a gente também falou sobre a CIA no vídeo anterior, então é só clicar no card que você vai poder ver, né? Na nossa última conversa. O card. É isso, ali em cima, viu, gente? Bem bonitinho. Tá bem boa aquela conversa. E a segunda coisa é que, como eu não vi o documentário, porque, enfim, eu durmo, eu vi um vídeo, tá, aqui no YouTube, do Cadê a Chave, é o nome do canal, e o título do vídeo é A Cabeça do Terraplanista, episódio 1335, ou seja, é um canal que já fez muitos vídeos. Será que um dia a gente vai também chegar nesse número? Pode ser. Os terraplanistas lá nos 1335. Estados Unidos, eles têm um podcast, tem canais bem famosos, assim. Sim, é babado, né? Eles ficam desenvolvendo ideias. Mas o legal desse vídeo que eu vi é por causa que eles falam justamente desse documentário, assim. E é claro, né? É uma perspectiva, é um modo de se organizar em torno da ideia de terraplanista e que esse grupo encontrou uma forma de sociabilidade a partir dessas ideias, né? A gente não pode pensar todos os terraplanistas como a representação e a cópia desse grupo de pessoas, né? Por exemplo, Mas aqui é que- no Brasil a gente mas vai é que- ter um grupo de 30 pessoas onde vai ter as coisas mais estapafúrdias, assim, que não chegam nem a ser argumentos mais sólidos. Porque se tu for, a gente viu um outro vídeo antes, né? E tipo, os argumentos, apesar de religiosos e estranhos, eles eram bem sólidos. Tipo, o cara ficava sólidos no sentido que tinha uma lógica e o cara conseguia responder as perguntas mais frequentes. Ele não era, sabe, tinha uma construção lógica em volta daquilo que se acreditava. Abstrato. Se tu eu achei um Eu- absurdo. não, Eu achei um pera. absurdo. Mas Era existia uma argumentação lógica. E voltando pra esse vídeo que eu vi aqui, foi massa, assim, porque eles também fizeram um questionamento de que isso é culpa da academia. Por quê? Porque a academia que produz esse conhecimento astronômico, né, que tá desenvolvendo essas tecnologias de observação da Terra, de tudo isso, elas criam uma linguagem que depois a gente não consegue fazer voltar para a sociedade. Isso não tem um retorno concreto e real na vida das pessoas. E isso faz com que as pessoas... E fora o fato também de que as pessoas elas não têm uma formação do método científico, do que é, o que a gente produz cientificamente. Então, essas comunidades, elas podem emitir opiniões, essas opiniões elas são tão válidas de várias formas, tu pode botar isso num campo de debate e de sociabilidade, onde tudo é legítimo. E qualquer ideia é tão válida quanto a outra, ela não está submetida a hipóteses, né? Então, vários debates aí foram surgindo que eu achei bem interessante. Dúvida teórica a gente sempre tem, né? Mas justamente as novas teorias, elas aperfeiçoam aquilo que ficou, né, duvidoso, ou não ficou compreendido, assim. Fica aí a responsa pros professores de física, de geografia. É bem louca. Tá. Mas e aí, gente, quais foram as ideias terraplanistas mais absurdas que vocês viram? Que eu acho que é isso que é o massa. Eu queria comentar, Petri, porque hoje eu passei o dia envolvida em outras questões, inclusive o aniversário da minha mãe. Parabéns! Parabéns, mãe! Assiste esse vídeo, dá like, compartilha com as amigas. Mas o que eu achei mais engraçado foi uma imagem de satélite que a gente observou naquela vez. Uma imagem de satélite dos satélites em torno da Terra. E basicamente, descrevendo a imagem, eles eram um emaranhado de metal, assim, tipo de bolas de metal, assim, em torno da Terra. E
A conclusão era de que aquilo era impossível acontecer, senão a imagem de satélite que a gente teria das imagens de satélite era aquele emaranhado de satélites em torno da Terra, tipo, como um lixo espacial, né? Que é uma montagem de uma representação do que seria, né? Porque, enfim, Sim. não é uma imagem de satélite real mostrando como os satélites atacam a Terra. Eu achei legal as explicações que eles dão também dos aviões. Muito bom. Conta aí, Lu. Eu nem me lembro direito, mas era que... Como é que é? De que como é que é? Que o piloto... Teve uma hora que ele falou que o piloto tava bêbado. Uhum. Que o piloto, que tipo, na verdade, pra tu viajar de um continente ao outro, tu viaja só em linha reta. Mas que o piloto tá bêbado e que tu, como tu tá dentro do avião, tu não sabe que o piloto tá bêbado e tu também não tem muito uma noção de espaço, não é isso? Não. Parece o roteiro de um filme da Sessão da Tarde. Não, ele diz assim, que se a gente seguisse o modelo da Terra, que é esférica, pareceria que o piloto ele está bêbado porque não faz sentido a rota que eles tomam. Tá. Mas se a gente olhar pelo modelo da Terra plana, tu vai ver que as rotas que eles fazem é reta. E daí, para além disso, no vídeo o cara argumenta que, por exemplo, se o avião ficasse parado no céu, na lógica da Terra esférica, tu não gastaria muito combustível, porque era só tu ficar com o avião no ar, esperando a Terra girar, e nisso que quando ela girasse, tu ia chegar no teu destino. Pode crer. Eu não tinha entendido isso. Eles acreditam que a Terra não... É tipo uma moeda de cobre girando na mesa, assim. Inclusive, se tiver algum terraplanista aí que quiser debater o assunto, quiser nos trazer algumas informações, sei lá, visitar a nossa casa. Não. Não, sem endereço para terraplanistas. Não vai estar acontecendo. Ai, gente. Mas era isso também que o documentário trazia, assim. Tinha uma mulher que era terraplanista e ela tinha sua vida normal, assim. Só que ela acreditava nisso. Eu boto fé. São pessoas normais. São pessoas normais, Isso, exato. que acham que a Terra é plana. Ok. Isso. Mas teve um cara que falou, esse cara do vídeo, ele falou, né, que tipo, que sei lá, as instituições não dão essa informação de que a Terra é plana porque isso mudaria totalmente a forma como a gente se relaciona. E eu fiquei pensando, como assim? É porque eu entendi meio que o argumento. Porque toda a ideia é por causa que o vídeo que a gente viu, o cara... Porque tem muitas teorias de terra plana, né? A gente tem que partir dessa ideia. Mas o que a gente viu era sobre um cara que ele vai trazer muito o argumento bíblico. Então ele vai trazer a ideia de que a Terra é o centro do universo, que a gente vive dentro de um domo. E daí ele vai trazer as citações do Gênesis, enfim, e vai dizer que toda a teoria da Terra plana, na verdade, se encaixa com a Bíblia. Então ele faz toda uma conexão. E a virada ontológica, ou seja, reflexiva do ser humano, é que com a ideia cartesiana de mundo, com a cientificidade, com a ideia de que o universo é maior, de que não somos o centro do universo, nos coloca numa realidade vazia, pró-mercadológica. Né, de que a gente fica indo atrás de mercadorias, que a nossa missão de vida é conseguir um bom emprego, ser promovido, enfim, essa vida utilitarista do capitalismo. Ou seja, heliocentrismo é capitalismo. Isso. Mas ele traz uma perspectiva socialista. Louca, mentira. Não. Ele traz uma perspectiva de que, com a virada ontológica de que a Terra é um domo e que a gente é o centro do universo, porque o universo, na verdade, é a própria Terra. Então, isso coloca novamente o ser humano enquanto o centro do universo, o centro do mundo, o centro de tudo, que a Terra foi criada para nós e que, portanto, a nossa vida ela tem que ter um sentido maior. É nessa reflexão que ele diz que a nossa ideia ela se transforma, né? Que a nossa vida ela precisa de um sentido. Porque a vida ela foi feita que esse mundo que a gente que é rodeado, ele foi feito para nós e a gente tá fazendo pouco caso disso. Aparentemente eu não consegui pegar o... É que tu ficou em choque com os argumentos. Porque os argumentos são ruins, mas pra gente entender o que passa no argumento, a gente tem que seguir o argumento lógico. Eu não consegui captar a ideia. Eu achei muito interessante, assim, toda essa argumentação filosófica, mas ainda deixa um pouco a desejar no sentido mais físico, assim, da coisa, porque
Não, mas ele fala que... Tem um monte de argumentos. Eu posso até explicar a teoria, eu entendi tudo. Olha só. Pronto, temos um terraplanista aqui. É porque nós temos Fui então, convencida. as leis de Newton, depois nós temos a Não, lei ele das fala- ó, ele dá essa ondas, da explicação. termo... Ele dá essa explicação. Não existem essas leis, né, velho? Essas leis elas foram criadas por cientistas na tentativa de nos enganar em prol de um mundo capitalista e ateica e todas essas coisas. Isso aí são infiltrados científicos que fazem essas coisas acontecerem, tá? Entendi. E a Eu não gente é acredito julgado da nessa, não. NASA. Isso. Agora eu vou me reprogramar então pra tentar. Porque a teoria do domo é porque, por exemplo, não existe Antártida, isso é um círculo que é a borda do nosso planeta. Pensa o nosso planeta como uma pizza. E daí, a borda da pizza não é catupiry, é a Antártida, que é um muro de gelo que não pode ser perfurado até o ponto. E, inclusive, a ONU cuida da borda. É isso. E daí, a gente também... Tanto que se você cavar o chão, é terra, mas chega um momento que nem perfurador de diamante vai. E daí, o que tem embaixo disso? Tem mais pedra, e depois tem magma, e depois tem o inferno. Em cima, tem mar, mas o mar, ele tá em cima do domo. Porque o que tá dentro do domo é um céu, né, que a gente vê. Esses céus são... Tem as estrelas, o Sol também tá ali dentro, a Lua também tá ali dentro. O Sol, ele gira em espiral e é assim que se explica as estações. Porque o Sol gira ali em espiral, ele vai até o centro, depois ele volta pra espiral. E eu imagino que a Lua seja mais ou menos nesse sentido, porque ele não explicou como a Lua funciona. Mas a Lua, ela tem que E o estar Sol é dentro. pequeno, ele não é Isso, grande. ele tem 1,1 km. É, isso. Olha, a ONU nunca esteve tão ocupada com um motivo tão nobre. Exato. E muita coisa. E a Lua também tá dentro da Terra, porque se ele tivesse fora, que nem os Planeta Bola falam, porque os Planeta Bola, quando os Planeta Bola falam, diz que a Lua tá fora, né? Do planeta Terra. Só que se ela tivesse fora e o Sol fosse do tamanho que a gente diz que significa que a Lua seria atraída pelo Sol numa velocidade muito grande, por causa que se o Sol tá atraindo Júpiter, que tá não sei a quantos milhões de quilômetros, como é que ele não tá atraindo a Lua, que é bem menor e mais perto? Os cientistas não explicam isso. E daí ele diz que a Lua tá dentro da Terra. Claro, faz todo sentido. Por isso que a gente se chama um planeta, né? Comenta aí se você acha que a Lua tá dentro da Terra ou está fora da Terra. Eu acho Surge que a da Lua me Terra. traiu. Ah, A Lua me traiu. Acreditei que era pra valer. não é a Lua que trai, é o homem. Segundo a Ah, nossa sim. querida. Ela corrigiu a teoria Ela dela. corrigiu e xingou, Chimbinha. Você é um traidor. Pois é, mas vocês em algum momento se sentiram atraídos assim pela teoria, sei lá? Não. Não? Eu achei curioso como boa parte das coisas desse mundo fazem com que eu me atraia a elas, assim. Mas, e, enfim, eu mais me interessei, assim, por entender um pouco dentro da própria matriz de pensamento que ela tá, que esse retorno da teoria tá inscrito, assim. Entender justamente o que torna possível a gente trazer de volta a gente, né? Não, né? Mas trazer de volta essa teoria. Porque, nossa, sabe, é uma teoria, assim, de muitas gerações atrás. E, tipo, eu acho muito engraçado porque é justamente uma teoria ultrapassada que servia de pretexto para os eurocêntricos criticarem as outras civilizações com base no seu marco civilizacional. Então, O bom é que o mix a gente nem precisa fazer, né? Ele é feito ao vivo. e aí, os caras pegam assim e tipo fazem aquele retorno assim, tipo, sabe, parece até um deboche assim com os astecas, com os egípcios, sabe?
é muito cômico até também pensar, em geral, também a matriz política por trás dessas pessoas, porque geralmente a gente Era nisso que eu tava pensando. faz Tipo, uma associação, né, quase imediata. quando você tava falando, assim, me abriu. E se a virada for, tipo, por causa que eles ficam dizendo, né, nessas comunidades, que quando a gente questiona, é a NASA, é infiltrados da NASA, infiltrados da CIA que estão lá tentando derrubar eles. E se essas organizações, na verdade, através de interesses obscuros que a gente ainda não tem como saber, porque a elite se move de forma muito sombria, tiver implementando essas coisas obscurantistas, assim, ao redor do globo pra, tipo, desestabilizar tudo. E se isso, na verdade, for o projeto deles, que eles dizem que é o outro, sabe? O Conseguiu projeto entender? do terraplanista seria assim. Não dos terraplanistas. Terraplanistas são os gados da CIA e da NASA, ora. Ah, pode crer. Entende? De, tipo, de essas organizações muito poderosas. Porque isso é uma coisa muito, tipo, meteórica, né? É um bagulho muito meteórico. Tipo, e se organizações... Bem, agora eu vou fazer minha própria conspiração. Agora... E se organizações que a gente não sabe muito bem quais são, podem ser os maçons? Os Illuminatis? Reptilianos? Não sei. Mas alguém, as elites, o 1% mais rico do planeta? Não sei. Alguém, tipo, financiando e organizando esses grupos no sentido de dar corda para esse tipo de dinâmica, para que se crie, assim, uma sociedade imbecilizada, obscurantista, acientífica, né, que desvalide todas essas novas dinâmicas e esses novos conhecimentos que a gente está desenvolvendo, inclusive para reverter muitos processos civilizacionais, né? Tipo, sei lá, agora a ciência está conseguindo criar umas sacolas que não são plásticas, que são biodegradáveis. Tipo, mas e se a gente disser que, na verdade, a Terra não está sofrendo nenhum aquecimento global? E toda opinião importa, então, pra que fazer esse produto? Vamos continuar vendendo essa sacola plástica aqui. Entende? Tipo, sei lá, um delírio meio que assim. Não sei o que Olha, vocês a acham. gente pode não aceitar, mas as coisas têm uma consequência prática, né? Ah, não, isso é evidente. Vamos tudo morrer, gente. Essa é a consequência prática. As teorias, É a prática. as teorias, elas podem ser aperfeiçoadas, elas podem estar equivocadas, mas não é só observação empírica, é comprovação, é método, né? Então, na prática, sim, tem estudos que mostram que a humanidade ela vai chegar só mais algumas dezenas de anos, No máximo, no né? máximo, e a gente vai ter um pico Ai, que em cima do meu civilizacional e vai decair. Então, mesmo que a gente não aceite, a parte do método é essa evidência, né? Esse argumento prático que a gente vai vivenciar na pele, infelizmente. De uma forma ou de outra vai ser A provado. gente está vivenciando, aliás, esse é o inverno mais esquisito que eu já vivi em Porto Alegre. Sim. Mas é que eu não sei, é que o que eu sinto falta muito no argumento deles. E que pra mim não faz muito sentido. É que eu não é isso, assim, eu não vejo de onde. Com base em quê, assim, sabe? Que eles argumentam isso, porque a única vez que eu vi foi falando da Bíblia. Sabe? Também nunca vi muito sobre O terraplanismo. documentário da Netflix, ele traz alguns experimentos, assim, que eles tentam fazer. Pelo point? Eles tentam... Não, eles tentam 2 experimentos. Eu não lembro bem do outro. Eles tentam, através de feixe de luz, assim, fazer um nivelamento da Terra, e eles não conseguem, porque falta equipamentos, assim. Mas um dos pontos que eles levantam bem forte é a questão da aviação e das escalas e do transporte aéreo, enfim. Como ir para a Austrália, tu tem que fazer uma parada, sei lá, na Europa, para depois ir para a Austrália, porque tu não iria daqui e faria uma parada no Chile e depois iria para a Austrália. Além daquela outra técnica, que é colocar não apenas um nível, mas uma régua escolar contra o horizonte, né? Aí você vê que, de fato, ela tem a reta perfeita, que demonstra que, de fato,
o horizonte é um fim, né? Fim e chega nesse universo, né? Você é tirado do universo. Não, você vai na barreira de gelo que a ONU tá Isso. defendendo. É verdade, Não tu dá. bate na. Não pode. Tu não assim, vai tá? cair. Mas aqui tem um tipo lance que é a evidência empírica, a evidência baseada em empírica, né? Só que, tipo, a física é meio diferente das relações sociais, onde você vai lá e faz uma etnografia do espaço. Quando você tá falando de astros, né? Sim. Quando você tá falando de um lugar tão grande como o planeta, seria interessante você usar outros métodos que não Sim. aquele do observável com o olho nu. Ah, Né? Porque a biologia já chegou a elementos, por exemplo, a gente vê o sol reto, o céu reto, porque o formato e a forma como o nosso olho capta o céu e até onde a gente consegue enxergar dá essa impressão. Isso vale também para o horizonte, porque o nosso olho não é infinito, ele não enxerga para sempre, ele tem um raio, ele tem uma dimensão, ele tem um formato, né? Inclusive diferencia de outros animais, né? Por exemplo, eu sei que a maioria dos animais, eu acho que o ser humano é o único que consegue ver o céu azul, por exemplo. Isso é muito interessante, apesar de não ter nada a ver com isso. Mas É a maneira que as ondas chegam no nosso olho e que o nosso íris interpreta aquelas ondas. isso. Então, tipo, são Fenomenologia. Isso, são métodos diferentes para explicar coisas diferentes. Só que eles querem usar pra tudo, né? Porque se eu vejo, logo é assim. Então a gente pode também assumir disso que é um pouco arrogante, né? Dentro disso, porque o fato de tu não se pôr à prova quer dizer que tu tem medo de que tu seja questionado ou criticado ou até seja invalidado. Sim. Ou seja, acho que a gente pode tirar também essa confusão. Sim, é totalmente acientífico, né? Porque eles Nossa. tentam se provar enquanto certos. sim. A ciência, né? Apesar de a gente saber que não é sempre assim, mas meio que é o pressuposto científico, de que a gente tenta refutar hipóteses. A gente vai com uma hipótese e a partir dessa hipótese a gente tenta desvalidar ela, ou validar, enfim, vai observar para ver se ela é válida ou não válida. A Sim. gente presume que ela pode estar tanto certa quanto errada. A gente não vai para provar o negócio, a gente vai lá para entender o negócio. Como a própria história. Exatamente, né? Claro, pode ter muito erro e a partir disso a gente vai debatendo, né? Mas a gente vai debatendo com esses pressupostos da ciência de que a ciência ela não é unívoca, que ela não está sempre certa, né? Mas com muito cuidado, com muito debate, enfim, pressupostos científicos. Amém. Mais focado. Tudo é performance e expressão, né? Então, Observei o se o cara vídeo. fala com um tom convincente, pode ser. Era engraçado o vídeo, ele só Eu falava sei. uma coisa e o outro fazia uma cara tipo, e ele fazia assim. Isso pode dar uma música. Meu encontro com um terraplanista. Não, eles têm músicas, inclusive. Sério? Como é que é a Eles música? têm músicas falando sobre Terra plana. Várias músicas. Gravidade Isso daí falsa, gravidade pode falsa, ser gravidade uma falsa. mentira, mas tem uma coisa assim que as TikTok. pessoas se sentem, elas querem ser contempladas em grupo, assim, na sua sim. teoria, sabe? Elas querem se sentir parte de um grupo. E elas podem, sei lá, acreditar na Terra plana, acreditar em Deus, acreditar em várias mentiras. Então a música é um elemento de coesão também dentro desse grupo. Sim, com certeza, na religião a música é muito presente. E a força, música, né? ela alimenta toda uma espiritualidade. Eu devia inventar músicas então pra investir na minha carreira profissional. É isso. E vai ser sertaneja, amiga. Se você quer saber do que a gente tá falando, assiste o último áudio, o nosso último podcast. É isso então, Maurício. Eu queria um quadro de indicações. Quadro então, de indica aí. indicações. Eu não sei, eu indica. não vi nada nessa semana que possa ser indicado. Né? O quê? Tipo o quê? Bom, hoje Fernanda Young morreu. Quem? O G7 está discutindo o apoio financeiro que vai dar para reflorestamento da Amazônia. E é o aniversário da minha mãe. Indico que deem parabéns pra ela. É. Alguém tem mais alguma coisa pra indicar essa semana que viu, que achou interessante, que gostaria que o povo soubesse? Não. Não vi nada de interessante, Maurício. Não é, Tédio. Tara. Vá sim, minha vida tá bem entediante. É isso então. Tu tem alguma coisa pra indicar, Linhares? O documentário que tu viu, qual é o nome?
Terra Plana. Disponível no Netflix. Netflix. Isso aí. Tá. Olha o merchandising aí. Não, é isso. A Tá Netflix não tendo, tá tá me tendo. patrocinando. Tá tendo. Né? Muitos produtinhos. Né? Então tá, tchau. 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 Vocês podiam falar sobre o filme de ontem também, né? Mas não tem nada a ver com isso. Claro, não precisa ser só num assunto. Bom, vamos fazer um ensaio sobre Terra Plana e o Fred Krueger. Eu acho que às vezes tem. Tá cansado. Não, Tem- chega, já tem 30 minutos.